Neide Maria Lopes, mais conhecida como Fera da Penha, foi uma criminosa brasileira presa pelo sequestro e por tirar a vida de uma criança de 4 anos. O caso ocorrido em 30 de junho de 1960 chocou a sociedade brasileira da época, tendo sido amplamente divulgado pela mídia. Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal. Peço que, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, se inscrevam no canal, deixe seu like, é muito importante. Compartilhe aí com quem gosta de True Crimes e também deixa comentário para mim aqui embaixo com sugestões de caso ou simplesmente para nós conversarmos aí sobre os casos que são comentados aqui no canal. É muito importante pedir assim no início, porque eu vejo que tem muita gente que assiste aos vídeos, mas não é inscrito no canal e nem deixa like. Então, vamos dar essa força aí, que o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre vai aí te notificando. Combinado? Combinado. Gente, hoje o caso é um caso um pouquinho antigo, mas ele é um caso que, por incrível que pareça, é um caso antigo, mas eu falo que é um caso atemporal, que é o caso da Fera da Penha. Não a nossa Penha aqui na cidade de São Paulo, mas a Penha carioca do Rio de Janeiro. Neide é a principal personagem aí de toda essa história. A Neide era uma moça, ela era filha do Benjamin e da Cândida. Na infância, ela sofreu com muita super proteção dos pais, aquela criança muito super protegida e algo muito natural até na criação das meninas, porque ela nasceu em 1938, então se nós fizermos uma conta aí, ela é uma jovem da década de 40, da década de 50, então ela foi muito super protegida e tudo mais. Quando ela ficou um pouco mais velha, ela era uma adolescente atípica. Por quê? Ela tinha um nariz, né, chamado de adulto, aquele nariz um pouquinho mais avantajado. Normal da adolescência, ela tinha algumas acnes, né? Então, gente, qual adolescente que não tem acne? Eu, com 39 anos, tenho acne, mas enfim. Essa moça, ela tinha autoestima muito baixa. Muito baixa. Ela se sentia feia, se sentia rejeitada, e também a super proteção ali dos pais não fizeram muito bem para ela. Ela gostava muito de romances policiais e era muito fã do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues, na época, ele escrevia semanalmente, né, pro jornal O Globo aí, com crônicas, e ela era uma leitora apaixonada que sempre estava ali lendo os contos do Nelson Rodrigues. Para quem não conhece, o Nelson Rodrigues, ele é um dramaturgo, também de 50, 60, super polêmico. Indico a leitura dele, mas vá se rompendo aí de todos os conceitos que você tem, porque ele é polêmico e gosta mesmo de tirar a sujeira debaixo do tapete. A Neide, ela realmente se sentia muito feia, tinha uma baixa autoestima. De todo esse tempo, ela teve só um namorado, que também não vai ser muito relevante aqui para a nossa história de hoje. Este namorado, a situação foi horrorosa, foi um caso horroroso, ela disse que esse namorado era muito ciumento e tudo mais. Até que um belo dia, ela estava indo trabalhar. No Rio de Janeiro era muito comum trem, até hoje é muito comum o pessoal pegar trem. A gente tem aqui em São Paulo mais o costume do metrô, mas lá o pessoal, principalmente nessa década, pegava muito trem, década de 50, 60 e tudo mais, né? Era o principal meio de locomoção. Então ela estava ali no trem, lendo a coluna do Nelson Rodrigues, quando um rapaz se aproxima e começa a puxar papo com ela. Mal sabia ela que esse rapaz mudaria a vida dela drasticamente. Este rapaz, que estava sentado ao lado dela, chamava-se Antônio,
Só que tinha um porém. Esse Antônio se aproximou e não se aproximou da Neide só para conversar com ela, vamos falar assim, né? Ele já tinha segundas intenções. E, em primeiro momento, quando ele sentou próximo da Neide, a Neide deu uma cortada, foi meio ríspida, até ele pegar o calcanhar de Aquiles dela. Ó que atrapalhou a gravação. Ó. A fera da penha, que é a fera da moca. Não. Tadinha da minha filha, pelo amor de Jesus. Vamos ao caso. Ela vai ficar miando, desconsidere. Como eu tava falando pra vocês, antes de ser interrompida por uma bechana sem vergonha, procurada pelo Interpol, o Antônio ele se aproximou ali da Neide com segundas intenções. Ela foi um pouco ríspida com ele, mas é como eu falei pra vocês, ele tocou no calcanhar de Aquiles da Neide porque ele olhou pro jornal, ele muito ligeiro. Poxa vida, você gosta do Nelson Rodrigues? Ai, ele é maravilhoso. Pegou a Neide. Pegou a Neide ali naquele momento. Lembra que eu falei pra vocês que a Neide era apaixonada pelo Nelson Rodrigues? Pelas crônicas ali do Nelson? Esses dois começaram a conversar. Só que, pessoal, o Antônio, ele era casado. Ele já tinha aí 2 filhas. Essas 2 filhas será muito importante na história. E começou a ganhar a Neide ali no papinho, né? Começou a ganhar a Neide no papinho. E ela, por ser uma moça muito solitária, ela caiu ali no conto do vigarista e começou a se encontrar com ele em vários lugares ali do Rio, sem saber que ele era casado. Diz ela que os dois tiveram aí um romance. Esse romance durou cerca aí de uns 3 meses, um romance intenso. E o Antônio levava essa vida dupla. Ele era casado, como eu falei pra vocês. O nome da esposa dele era Nilza. Ele tinha 2 filhas, uma era um pouquinho maior, chamada Solange, e tinha a pequenininha, que era a Taninha. A Taninha, ela tinha 3 aninhos e era a menina dos olhos desse pai. Até que um belo dia, os dois estavam ali dentro do trem, o Antônio salta primeiro, e se aproxima um homem ali da Neide e comenta com ela: olha, eu estou vendo aqui que você está tendo envolvimento com ele, mas eu preciso te avisar. Hoje ela tá terrível. Eu preciso te avisar que ele é casado. Ele é casado e tem 2 filhas. O mundo da Neide desabou naquele momento. A Neide ficou arrasada e ela chama o Antônio para uma conversa. E aí que ela dá o intimato. Você tem 7 dias para ficar livre, solteiro e sem filhos. A Nilza, esposa do Antônio, ficava em casa cuidando das 2 filhas, que era comum para a época, enquanto ele estava saindo para ir trabalhar, se comportando como um homem solteiro. A Neide foi enganada todo esse tempo. Só que a partir do momento que ela ficou sabendo ali que ele tinha um outro relacionamento, gente, pediu uma semana pro cara desmanchar o casamento, estava na cara que ele não ia fazer isso. Estava óbvio que ele não ia fazer isso. Passou aí essa uma semana que ela pediu pra ele ficar solteiro e ficar sem filhos. Óbvio que ele não fez isso. Na verdade, ele queria ficar com as 2. Ele queria ficar com a Neide e queria ficar com a Nilza. A Nilza era a esposa que ficava em casa com as 2 filhas, a qual ele tendo ao lado, ele posava de bom moço, bom rapaz perante a sociedade, um pai de família. E com a Neide, ele se aventurava. Aquele prazer de ter alguém que me queira, alguém que me olhe. É complicado, mas é isso que acontecia. Só que
A Neide, ela não se conformava com a situação. Ela não queria o fardo de ser amante. Até que um belo dia, ela, em uma das saídas dela aí com o Antônio, ela cobra o Antônio mais severamente e fala para ele bem claramente: se você não terminar o seu casamento, eu vou matar toda a sua família. E ela não estava brincando. A Neide segue o Antônio. O Antônio, ele morava ali no subúrbio carioca. Ela descobre o lugar que o Antônio morava. Era na rua Antônio Vargas, que fica ali em Piedade. Não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, mas fica ali no bairro da Piedade. E é uma parte do subúrbio ali do Rio. Ela consegue segui-lo durante alguns dias e observar a casa. Ela fez um serviço assim muito minucioso. Ela observa a casa. Então ela já sabia mais ou menos o horário que ele não estava em casa. E ela percebeu que em casa ficava a Nilza e as duas crianças, a Solange e a Taninha. Um belo dia, esta mulher bate ali na casa da esposa. Sonoplastia foi feita aqui atrás pela produção. Oi, tudo bem? Você lembra de mim? A Nilza: olha, desculpa, eu não lembro de você. Poxa, como você não lembra de mim? E a Nilza, uma pessoa muito simpática, tudo mais, olha e fala: nós estudamos juntas no Duque de Caxias. Duque de Caxias é um colégio bem popular no Rio de Janeiro. Nós fomos colegas no Duque de Caxias. Nisso, a Neide, ela tem a cara de pau de falar que o nome dela era Nilza também. Ah, nós estudamos no Duque de Caxias, meu nome também é Nilza. A esposa traída, né, que é a Nilza de verdade, ficou olhando, aí convida ela para entrar. Eu fiz um café, muito receptiva, provavelmente também aquela mulher da década de 50, 60, suburbana, que tinha vida ali só para cuidar dos filhos, saía só para fazer compras. Gente, era assim a vida das mulheres. De repente sentisse até um pouco carente de uma amiga para conversar. Então ela vê aquela mulher, né, como a Neide era, moderna. E a Neide era bem moderna para a época, para vocês terem uma ideia. Ela fumava, ela não depilava, e lia contos do Nelson Rodrigues, que eram considerados, né, leitura não apropriada para damas. Mas enfim, deixou ela entrar. Ai, mas como é que eu não lembro de você? Tudo, não sei o quê, não sei o quê. Ah, porque eu mudei muito. Só que nisso, ela dá uma desculpa aí pra Nilza, que ela estava interessada no irmão da Nilza. Começa a inventar um bando de coisa, só que em muito pouco tempo, a Neide vira frequência, assim, constante na casa da Nilza. Vira uma visita ali, sempre carimbada. E um belo dia, ela tá ali conversando com a Nilza, ela pergunta: ai, Nilza, você é feliz no seu casamento? Lembrando, enquanto ela está indo essas visitas na casa da esposa, ela tá tendo a relação lá com o marido dela por fora. Até aí. Ela pergunta pra Nilza: Nilza, você é feliz no seu casamento? Ela responde: olha, eu sou assim, né? Tem aí os seus embates de casal, os problemas, mas sou feliz. A Neide pergunta: qual a coisa que o Antônio mais ama na vida? A Nilza, ela nem pensa duas vezes, ela fala: Taninha. Taninha, ele é louco por essa filha, ele mal chega em casa, ele já vem chamando pelo nome da criança, e a criança corre e brinca com ele e tudo mais. Ela pegou a informação que ela queria. Ela pegou a informação que ela queria. Pouco tempo depois, quando ela sai ali da casa da Nilza e vai encontrar o Antônio, sem saber de nada. Até o prezado momento, porque ela joga em cima do Antônio: você não vai largar a Nilza, não? Como
como é que você sabe o nome da minha esposa? Sabendo, eu sei. E eu já tô te avisando há um tempo. Se você não ficar solteiro, eu vou matar a sua família. A Neide já tinha todas as informações que ela queria do Antônio. Que lugar que ele residia, personalidade da esposa, as filhas. Então, gente, é uma situação complicada de contar, porque nós ficamos pensando até que ponto uma pessoa ensandece, né? Não que justifique o que foi feito. No dia 30 de junho de 1960, a Neide, ela liga para a escola que a Taninha estudava. Na verdade, não era escola. Era aquelas casinhas que costumavam se deixar criança para tomar conta da criança, ir ali fazer algumas atividadezinhas e tudo mais. Era tipo, essas casinhas era muito comum em bairro residencial. Tinha uma casinha ali, não era a escola, primeiro, segundo, terceiro aninho. Mas deixava ali a criança e a Taninha ficava, né, em uma dessas creches, vamos falar assim. E a Neide sabia muito bem o local. Sabia que lugar ficava, mas antes ela ligou e falou, olha, eu vou pedir, eu sou a mãe da Taninha, se passou pela mãe da Taninha, se passou pela Nilza, eu vou pedir para uma amiga tirar aí a Taninha da escola um pouco mais cedo. Não recordo se ela falou amiga ou se ela falou prima. Deu uma dessas duas desculpas. Depois a produção coloca aqui embaixo para vocês. E eu queria que vocês entregassem a menina para ela, porque hoje eu não consigo buscá-la mais tarde. Pode ser? E nisso a responsável pela escola falou tudo, né? Não tem problema. Um pouco ali mais cedo, a Nilza, em casa, sem saber de nada, pensando que a filha estava na escola, nem pensava o que estava sendo, né, predestinado para a criança dela. Um pouquinho mais cedo, como eu falei para vocês, de manhãzinha, a Taninha não queria ir para a escola. A Taninha, parece que a criança estava pressentindo. E mesmo assim a Nilza pensou que era só criança, a criança não estava querendo ir e tudo, e mandou a filhinha mesmo assim. A Neide foi, pegou a Taninha, e vamos lembrar que ela deu um nome falso, falou que se chamava Odete. Ligou lá, Odete vai retirar. E vamos lembrar que a Taninha ia muito facilmente com ela, porque como ela começou a frequentar a casa, a criança já conhecia. Então ela chamou, a criança foi. A criança foi. Ela parou na casa de uma amiga e essa amiga, ela conta que achou um pouco estranha a presença daquela criança. Aí ela justificou pra a Neide, justificou pra essa amiga que ela estava tomando conta de uma filhinha, de uma amiga tal, que precisou ir ao médico, justificou umas bobagens. Só que não foi por acaso que ela foi para casa dessa amiga. Próximo à casa dessa amiga tinha um matadouro. E ela percebia que ali sempre estava muito cercado de urubus. Então, o que morria ali não sobrava cheiro, não sobrava nada, porque os urubus faziam um serviço muito rápido. Então ela foi para casa dessa amiga com a criança já com uma ideia desumana, monstruosa na cabeça. O que ela faz? Conversando com essa amiga, tudo papo vem, papo vai. Me dá uma tesoura, por favor? A amiga pegou, entregou a tesoura, ela foi e cortou uma mecha do cabelo da Taninha. E a amiga se assustou, falou, meu Deus, mas por que você tá fazendo isso? A mãe da menina vai te matar, você tá cortando o cabelo da criança. Foi a própria mãe que pediu. Ela pegou, dobrou, embrulhou, colocou na bolsa. Isso já estava escurecendo, já estava dando o horário da Nilza ir buscar a filha na escola. Quando a Nilza chegou para buscar a criança, a responsável ali pela escola, não, mas
A Odete veio aqui mais cedo e levou sua filha. Odete? Que Odete? Ela deu nome falso, obviamente. Pelo amor de Deus, cadê minha filha? Cadê minha filha? Cadê minha filha? Entrou em pânico. A moça da escola ofereceu ajuda, tudo. Não, vamos procurá-la, não, eu prefiro procurar sozinha. E nisso começou-se aí uma busca atrás da Taninha. Infelizmente, uma busca que não teria mais resultado. A Neide sai da casa dessa amiga, passa em um lugar e compra 2 litros de álcool. E começa a passear com a criança a caminho do matadouro. É óbvio que a criança já estava assustada. A criança começa a chorar. Eu tô com medo, eu tô com saudade da minha mãe. E pergunta pra Neide: por que você comprou esse litro de álcool? É porque você vai ficar doentinha e eu vou fazer um remédio pra você. Você vai ter que tomar um remédio. Gente, o sangue é frio, né? Mas tudo bem. Nisso, ela já tá praticamente arrastando a criança pra dentro do matador. E a criança tá falando que tá com medo, que tá escuro. A Taninha, os peritos contam na época que ela levou um tombo tão violento no matadouro que ela fraturou a região da clavícula, de tão violento foi o tombo que ela tomou. E vamos pensar, uma criança de 3 anos, pequenininha, frágilzinha, caindo com muita força no chão, era até comum que se machucasse gravemente. A Neide, ela já estava com tudo planejado. Dias antes, como se não bastasse ela olhando ali o matadouro e fazendo todo esse plano, ela tinha adquirido uma arma de calibre 22. Só que ela foi alertada que a arma de calibre 22 de repente não matasse. Pudesse ali, né, falhar, não matar. Então ela comprou uma arma mais potente. Ela comprou uma arma de calibre 32. Uma arma de calibre 32 porque ela saberia que não teria erros. No momento que a Taninha cai, ela aproveita que a criança caiu e defere 3 tiros na nuca da criança. Para não sobrar vestígios do crime, ela joga álcool e atira ali fogo no corpo da menininha. Só que o que ela não imaginava é que tinham funcionários do matadouro ainda no local. Por mais que estivesse escuro, tinham 2 funcionários que escutaram os disparos e foram correndo ver o que tinha acontecido. E, infelizmente, viram ali o corpo da criança sendo carbonizado e não tinha mais nada que pudesse ser feito por aquela criança. O caso se espalhou ali pela cidade do Rio de Janeiro muito rapidamente, que havia desaparecido uma menininha de 3 anos. E o caso também teve ajuda aí, na época, de um jornalista muito famoso chamado Saulo Gomes. Então começaram aquela busca incessante por essa criança. O Antônio, para a polícia, o pai da Taninha e o motivador aí, né, de toda essa bárbara, ele chega a comentar com os policiais que ele teve aí um relacionamento com a Neide durante 6 meses e que suspeita que ela poderia estar com a criança, mas ela só queria dar um susto nele. E ele ainda tem a cara de pau de falar assim: mas vocês não podem falar nada pra minha mulher, porque minha mulher não sabe. Tá, eu tô contando aqui só pra ajudar nas investigações. E o investigador vai falar o quê? Tá, vamos atrás dessa mulher, vamos procurar essa mulher. Encontram a Neide. Primeiro ela nega, fala que não teve nada a ver com o caso. Só que, gente, na época, ela foi também convidada ao vivo por esse jornalista, tá? Por estar envolvida no caso e tudo mais. E os programas policiais naquela época, eles levavam duro realmente para confessar. E ela se sente acuada em algum momento ali e fala: ah, eu não tenho nada a ver com isso, mas você quer saber de uma coisa? É uma pena eu não ter conseguido matar a família inteira.
temos uma confissão. Depois disso, por ali, né, cerca da rádio, quando o pessoal tomou a dimensão, tinha diversos populares, não só lá, mas perto da delegacia do 24º, para fazer justiça com as próprias mãos, porque todos ficaram barbarizados com o que essa mulher fez. Todos ficaram barbarizados. Queriam linchar, queriam matar, enfim. Foi feito a reconstituição, né? Reconstituição ali do CRI. E ela mostrou como ela liquidou essa criança aí a sangue frio. O julgamento da Neide foi realizado entre 4 e 5 de outubro de 1963, depois de aproximadamente 16 horas, gente, de sessão ali. Vocês pensem o tempo que demorou aí para se ter uma pena para essa mulher. O júri, ele votou, obviamente, pela condenação da Neide. O júri foi de 7-0. Ou seja, todos os jurados, me sumiu a palavra, perdão, todos os jurados votaram que sim, ela era culpada pelo crime de sequestro. O crime de homicídio já ficou entre 6-1. 6 pessoas do júri reconheceu realmente que ela era culpada pelo homicídio duplamente qualificado, e um que não, que ela não tinha planejado tudo aquilo e tinha agido sob forte emoção, que ela tinha algum distúrbio psiquiátrico, mas não colou nenhuma aí dessas histórias. Na verdade, o advogado de defesa, né, deve ter persuadido aí uma pessoa do júri. O juiz na época que julgou aí esse caso foi o juiz Bandeira Estampa, presidente do 2º Tribunal. Ele proferiu uma pena aí para a Fera da Penha de 33 anos de prisão. Vou ter que colar agora. 30 pelo homicídio e 3 pelo sequestro da criança em regime fechado. Ou seja, sem saidinha. Sem saidinha. Só que o que acontece? Na época, foi aí revisto o inquérito e ela ia ficar 20 anos presa. Então, foi solicitado um novo julgamento. 30 anos, você vai passar mais de 20 anos preso. Foi solicitado aí um novo julgamento, que aconteceu em 21 de abril de 1964. E esse segundo julgamento, a sentença ficou 6-1, novamente. E esse caso aí só foi encerrado definitivamente com essa mulher sendo presa em 1966. E outra coisa, a pena de 30 anos foi para 15 anos. Foi para 15 anos. Sendo que ela saía em algumas datas e foi se abaixando aí o tempo que ela passou na cadeia. No final da sentença, ela voltou para casa. Ela morava na Penha, ela voltou para Penha. Ela morava ali com os pais, morou com os pais até o final da vida dela. E há rumores de que dentro da cadeia ela escrevia um diário e ficava toda hora com uma boneca. Com uma boneca. E perguntavam para ela, mas você não vai sair daqui? Ela falava, eu nunca vou sair daqui. E uma das coisas que a Neide, a Fera da Penha, conta é que ela fez, de uma certa forma, tudo isso porque o Antônio obrigou ela a fazer um aborto. Ela conta nesse diário que em um dos encontros que eles tiveram, ela contou que ela estava grávida. Ele não teve uma das reações, assim, uma das melhores reações. E no outro dia ele chama ela para um encontro, deve ter dado alguma coisa para ela ficar dopada e diz ela que ela acorda com sangue já e um aborto foi realizado nela inconsciente. Pessoal, nós não sabemos se isso é verídico ou
se é insanidade da cabeça dela. Se é insanidade da cabeça dela. E ela também ficava, lembre-se que ela ficava passeando com uma boneca dentro aí da cadeia. Ela fala que ela espera que a Taninha proteja todas as crianças do mundo. Ela faleceu há pouco tempo atrás, né? Não se falou as causas. Entre 2022 e 2023, há rumores que ela está enterrada no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. O resto da vida dela foi reclusa, poucos vizinhos a viam e tudo mais. Porém, como ficou o Antônio e a Nilza? Não tô julgando ninguém. Era outra época, era uma outra sociedade. A Nilza perdoou a traição do Antônio. Ela perdoou a traição do Antônio, depois de tudo isso. E teve mais 3 filhas. Teve mais 3 filhas aí. E ela disse que Deus tirou Taninha, mas deu mais 3 filhas. E o casal também aí vivem a um bairro próximo da Penha, do Rio de Janeiro. Aí eu pergunto para vocês. Eu penso muito sobre esse caso até hoje. Se ele acontecesse em tempos atuais, a história de traição, ela nunca parou de acontecer, porque sempre vai ter um homem, ou eu falo homem porque a taxa de traição, né, a maioria vem dos homens, casado, que subestimou uma mulher que estava sendo, de uma certa forma, rejeitada. E pensando muito na cabeça da Neide, não sei se ela tinha já alguma psicopatia ou alguma doença que por conta disso desencadeou e levou ela a fazer essa barbárie. Se fosse hoje, será que a Neide seria condenada e julgada como homicídio e como sequestro? Só isso? Será que não se faria algum teste para saber se essa pessoa tinha aí alguma doença psiquiátrica? Eu sempre deixo bem frisado que eu não estou defendendo o ato. O ato não tem defesa. Não tem defesa. Será que hoje em dia a Nilza voltaria para o Antônio? Porque, gente, ele se envolveu com a ceifadora da filha dele. Ele subestimou a amante. Ele era casado. A Neide não sabia que ele era casado. Ela continuou na relação? Ela continuou na relação com ele. Muitas vezes por algum problema, já que ela tivesse. Enfim, só a Neide é culpada? Fica aí o meu questionamento para vocês. É só a Neide a culpada? E outro recado. Cada um aí tem as suas particularidades, as suas inseguranças. Porém, não é no outro que você vai curar essas suas inseguranças, e muito menos com uma pessoa que já pertence a outra. Uma hora... Pessoal, só fazendo uma correção, ninguém pertence a ninguém, certo? Porém, se você vai fazer alguma coisa, informa o seu parceiro. Ele não é obrigado a saber que você não é monogâmico, certo? Então, mantenha a comunicação com seu parceiro e o respeite. Entrem num acordo. Ninguém pertence a ninguém, porém, o seu parceiro deve ter respeito com você e você respeito com o seu parceiro. Errado. Uma hora vai dar algo errado. Uma hora vai dar algo errado. Se a pessoa não assume você, se a pessoa não se preocupa com o que está acontecendo com você, sei lá, não te manda um parabéns no dia do seu aniversário, essa pessoa ela não gosta de você. E se essa pessoa te esconde, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E, gente, mulheres, principalmente mulheres, escutem o que eu vou dizer. O que vocês acham que é romance quando você está saindo com uma pessoa comprometida? Principalmente homens. Para o homem, está sendo só uma questão sexual. Você está com o sentimento, está com o romance. Para ele, é o sexo, é a aventura. Ele não vai deixar a esposa. Ele não vai deixar a esposa. Pode ter um caso ou outro
Ah, deixou a esposa. Mas, gente, o próprio caso da Elise que eu fiz aqui está no canal, assistam, que é um caso também muito interessante. O ciclo se repetiu. O ciclo se repete. Não que o ser humano não mude, mas qual confiança você vai dar para uma pessoa que era casada e te manteve como amante? Ele poderia se separar, os filhos serem levados por um extraterrestre. Claro, com todo o respeito que o caso merece, mas ele não iria mudar. Ele, vamos supor, largasse a Nilza, casasse com a Neide, ele iria encontrar outra mulher que chamasse a atenção dele e ele não ia ter o menor pudor de repetir o ciclo. Então, tá bom, a gente não manda no coração, mas nós mandamos nas nossas atitudes. Quem sempre sai ferido é quem não tem a culpa na situação. Não tem a culpa na situação. Você se torna culpado quando você sabe e mantém uma relação com alguém que tem compromisso. Aí sim, peraí, você sabe, só que você não é o principal culpado. O principal culpado é a pessoa que tem um relacionamento, a pessoa é casada, porque que raios ela vai atrás de outra? Ah, porque deu bola. Gente, para! Ou abre a relação, sei lá, ou fica solteiro e vai namorar todo mundo, pegar todo mundo, ficar com todo mundo. Porque uma hora vai doer e uma hora vai dar errado. A gente não sabe o que passou na cabeça da Neide. Se era só vingança, ou se realmente era: eu vou matar o que ele mais ama e eu vou ser a segunda mais amada, porque essa mulher ele não ama. Vocês me desculpem, não tem como você amar uma pessoa, falar que ama uma pessoa, e toda tarde você tá se encontrando com outra pelas costas dela. Ah, Rita, existe não monogamia. Tudo bem, mas então avise a pessoa que você ama que você não é monogâmico. É outra situação. É diferente. Agora, tudo bem, uma época extremamente machista, era muito normal o cara ter uma amante. Vamos pegar de exemplo aí o desfecho dessa história e parar para pensar até que ponto nós construímos o nosso próprio assassino ou o assassino de quem a gente ama. Questionamento interessante para a gente pensar. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, de dar like, deixar o comentário para eu comprar sachê caro para Dona Piaf. Piaf, você é pura. Você não vai arrumar namorado. Você é puríssima. É. Castrada. Castradíssima. Nem vem. Curta, se inscreva, deixem sugestões de casos aqui embaixo. Um caso que está sendo muito pedido é o caso do edifício Andraus, caso do Carandiru. Em breve, esses casos saem aí no canal. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Toda quinta-feira, vídeo às 7 horas da noite. Pensem no que eu falei para vocês. Até mais!